Chegamos à última rodada da NFL semana 18 e muitos jogos não valem nada, mas tem muitos jogos bem importantes. É sobre eles que eu falei no vídeo de hoje. Além disso, tem alguns jogadores que, embora o time deles não brigue por mais nada, eles lutam por grandes incentivos financeiros, batendo metas aí por jardas recebidas, passes para touchdown lançados ou até anotar um touchdown. Eu trouxe eles especialmente no vídeo de hoje. Então vamos rodar para a vinheta para poder passar para vocês todas as dicas da NFL deste sábado e também de amanhã para domingo. Lembrando que hoje ainda tem aqui no canal o vídeo de domingo da Premier League. Então se você é novo aqui, já deixa o like, se inscreve no canal e aproveita porque em 2026 a gente vai ter muitas dicas. Vamos embora passar para vocês as dicas da NFL de hoje. E vamos embora, pessoal, para os palpites. Semana 18 da NFL. Chegamos à última semana da temporada regular e, antes de mais nada, um aviso, né? Muitos jogos não valem nada, então alguns jogos eu vou até pular aqui e mandar dica para os confrontos mais importantes, beleza? Quero agradecer a todo mundo que me acompanhou durante essa minha primeira temporada, mandando dica para vocês aqui da NFL. Depois eu vou fazer um retrospecto aqui do nosso desempenho, mas acho que eu vou fazer depois dos playoffs também, porque no playoff as coisas pegam bastante e eu particularmente tenho um histórico positivo apostando nos playoffs, então tô bem confiante aqui para poder terminar a temporada, minha primeira aqui postando dica para vocês em todas as semanas de maneira positiva. A gente começa com o primeiro jogo aqui, pessoal, que é o confronto do Carolina Panthers contra os Bucks. É um confronto que vale a vaga para pós-temporada, assim como o título da divisão, mas se o Buccaneers for o vencedor do confronto, a gente ainda não sabe se ele vai ganhar a divisão. Isso porque o Atlanta Falcons pode vencer a equipe do Saints, causar um empate triplo e nesse desempate os Panthers ficariam com as vagas. Então o Carolina Panthers ele tem duas chances de ir para pós-temporada. Uma vencendo o confronto de hoje, aí já mata tudo. A outra é perdendo e torcendo para os Falcons vencer os Saints. Carolina Panthers é comandado pelo Bryce Young e ele tá fazendo uma boa temporada. Ele deu um pequeno salto de melhora em relação ao que foi a temporada anterior, mas ainda não é aquele líder da equipe que a gente pode confiar. E inclusive eu tenho minhas dúvidas num confronto decisivo como é o de hoje. O Rico Dowdle é uma surpresa bastante positiva da temporada. Ele conseguiu alcançar aí as 1.000 jardas, tem 6 touchdowns, e se ele fizer mais um touchdown hoje, ele atinge um bônus de $250 mil, então esse é uma dica interessante, até porque os Bucks cedem em média um touchdown terrestre por partida. O Trey McMillan também sendo um bom recebedor, e a defesa de Carolina também fazendo um bom jogo. No último confronto, finalmente acertamos uma aposta contra eles com uma boa vitória da equipe de Seattle, e o adversário do time, por sua vez, vai ser o Buccaneers, que desde a folga não venceu mais, e os Bucks já eram para atacar a divisão muito mais tranquilos, conseguiram se complicar e agora correm um sério risco de ficar fora dos playoffs. O Baker Mayfield, que começou com muitos até querendo ele como MVP, titubeou em momentos decisivos, tem lançado interceptações no final dos jogos e esses erros têm custado caro, tá? Boa notícia hoje é que o Mike Evans, um dos principais jogadores da equipe, vai estar disponível, assim como o Egbuka, e o corpo de recebedores fica completo. O Chris Godwin também tá available para essa partida aí. White, jogo corrido estabelecido, algumas baixas na defesa são relevantes, mas esse é um jogo em casa para a equipe de Buffalo e eu acho que nesse momento decisivo o Baker é um cara que chama a responsabilidade, que cresce. Buffalo tem mais jogadores playmakers que tendem a não sentir um confronto de hoje. Além disso, o Carolina tem uma esperança muito forte com a vitória dos Falcons, então pode entrar até um pouquinho relaxado aqui para esse confronto de hoje, sabendo que tem uma esperança de classificação com a vitória dos Panthers, tá? Tomara que isso não desanime a equipe de Tampa, e conhecendo a personalidade do Baker, eu acho que isso não vai acontecer, então eu vou com a vitória dos Bucks aqui. Eu fiquei muito na dúvida entre o handicap do Panthers e os Bucks, mas cara, eu vou nos Bucks, tava neles desde essa temporada e não vou largar o barco agora nesse final não, beleza, pessoal? No segundo confronto a gente tem aqui a equipe do Seattle Seahawks visitando a equipe do 49ers, confronto que vale não só a divisão como o Seed 1 e a folga na primeira rodada. É praticamente uma vitória num jogo de playoff e esse é um confronto que torna isso muito importante, além de ser uma rivalidade de divisão grande, tá? O Seattle Seahawks chega para este confronto aqui com uma campanha muito sólida, uma das melhores defesas da liga. Smith Nickel botando bater recordes aí de recepções na NFL. Kenny Tucker correndo bem também, ainda tem o Charbonnet que é um running back muito bom. E o grande destaque está com a defesa, mas o Sam Darnold também fazendo bons jogos. Ele tem 2 bônus em jogo aqui para essa partida, pessoal. Um de $500 mil se lançar para pelo menos 150 jardas, a linha está em quase 240, então uma linha muito baixa, mas ele precisa de 3 passes para TD para ativar mais um bônus de $500 mil. E uma linha para ele lançar pelo menos 2 aqui, eu acho interessante também.
Bom lembrar que o 49ers é o time que tem a sexta defesa que mais cede touchdowns recebidos, né? Então fica uma boa estatística para Seattle. Mas para este confronto aqui, pessoal, eu vou pegar o handicap dos 49ers. É um confronto em casa de um time que tem um quarterback que eu acho que em momentos decisivos cresce. O George Kittle tem boas chances de ir pro jogo. O McCaffrey tem chance de machucar essa defesa. E o Sam Darnold, principalmente, ele tende a titubear um pouco nesses momentos decisivos. Com a vaga já garantida e os 49ers tendo um jogo em casa, eu achei que as linhas tinham que estar um pouco mais parelhas aqui e eu vou pegar um handicap mais 3,5 da equipe de São Francisco, podendo perder para ter um field goal em jogos parelhos assim. Eu gosto bastante de pegar essa linha e a minha pedida para esse jogo, beleza? A gente tem agora, pessoal, uma triplinha de favoritos aqui que eu vou fazer com o jogo dos Colts contra os Texans, e aqui não tem nem muito o que dizer, defesa dos Colts ainda brigando pelo título da divisão, é complicado porque tem que torcer pelos Jaguars aqui pelo um tropeço, que é muito improvável, mas pode acontecer. Os Colts já não vão mais com o Philip Rivers, já vão trocar o quarterback, a temporada realmente acabou, deu tudo errado depois de um início muito bom, mas a defesa dos Texans também pode poupar alguns jogadores no ataque pode administrar essa vantagem, então eu vou na vitória simples do Houston Texans, combinado com uma vitória simples também da equipe do Los Angeles Rams diante da equipe dos Cardinals, porque a gente já viu o Rams perdendo o último jogo e dando até umas risadinhas porque já está classificado, então o time perdeu um pouco aqui o ímpeto, mas uma vitória aqui pode fazer com que ele escape de adversários bastante complicados no wildcard e pegue adversários mais acessíveis como o próprio Tampa ou Carolina, então é sim uma vitória muito importante aqui diante de uns Cardinals que está todo minado durante a temporada, então essa tripla aqui eu acho bem interessante, a gente tem ainda 2 jogos, né, dos favoritos, e o terceiro jogo aqui, pessoal, é uma vitória do Denver Broncos diante da equipe do Los Angeles Chargers. Eu também não vou pegar um handicap esticado dos Broncos aqui, porque é um confronto divisional que tende a ser parelho, e os Broncos também tem essa pegada, garante a divisão e depois vai poupar alguns jogadores, com uma defesa que é muito sólida. Justin Herbert vai ser poupado, ele fez uma cirurgia na mão recentemente, então o ataque dos Chargers, que sofreu com lesão a temporada inteira, tende a se preservar muito aqui nesse jogo, e os Broncos tendem a ter uma boa vitória. Handicap não dá para poder cravar, mas esses 3 favoritos aqui são interessantes. O jogo do Dallas contra os Giants, esse é um jogo que particularmente eu não vou fazer nada, há muita incerteza em relação às escalações e meio que tudo pode acontecer nesse jogo e eu vou acabar ficando de fora. O mesmo vale pra mim, pessoal, no jogo dos Bengals contra os Browns. A única coisa que eu vou torcer aqui é pro Myles Garrett quebrar o recorde de saques da liga e ele tem boas chances diante dos Bengals, mas eu não vejo por que o John Burrow se colocar em situação aqui, ele que é um cara que machuca tanto, se implicar tanto nessa partida, é meio que só um jogo pra poder cumprir também tabela. A defesa de Cincinnati melhorou, tem chance de pressionar o Shadow Sanders aqui, mas achei uma cotação de 1,22 no Super Favoritismo muito grande diante de uma forte defesa, mas não consigo comprar também, porque se os Bengals quiser, atropelam, tá? No jogo dos Saints contra os Falcons, eu vou pegar uma vitória, pessoal, porque a Atlanta quer terminar de forma digna essa temporada. Pode causar, como eu falei, um empate triplo na divisão, mas o Bijan Robson, por exemplo, ele tem a chance de, com 255 jardas de scrimmage, quebrar o recorde da liga, estabelecer um recorde, o jogo passa muito por ele fez um excelente jogo no último confronto. Tem aqui também oportunidade do Kirk Cousins fazer mais um bom jogo aqui pela equipe e conseguir se manter talvez na equipe ou então se mostrar para uma próxima temporada. E o grande ponto é que o Saints está muito baleado, o Chris Olave está fora da partida, assim como o Camaro. O Chris Olave vem sendo o principal jogador aqui. O Shogo está jogando bem os últimos confrontos, mas o Atlanta em casa, o último jogo da temporada, já fez uma boa vitória no último confronto aqui, terminar pelo menos com ânimo para a próxima. Eu gostei das linhas de Miami aqui nesse jogo, tá, pessoal? Jogo do Jacksonville contra a equipe dos Titans, esse aqui eu vou pegar um handicap esticado para os Titans, tá? Porque embora Jacksonville precise da vitória para garantir o seed 1 e pode ganhar até o título da divisão, eu acho que o Tennessee está jogando muito bem os últimos confrontos, conseguindo manter as coisas próximas. E aqui é um confronto divisional que já tende a ter as coisas próximas por padrão. E pode acontecer o mesmo aqui com o Jackson também, de assim que abrir um pouco de vantagem, poupar titulares, descansar atletas e no garbage time Tennessee conseguir as suas jardas e cumprir esse handicap, perdendo por 14,5, pode perder por até 2 touchdowns, eu achei demais e vou confiar a equipe de Tennessee aqui. Uma dica interessante aqui também é para o Tony Pollard ter pelo menos 60 jardas corridas, ele ative um bônus de $250 mil se correr para pelo menos 66 jardas, beleza, pessoal? Indo para o jogo de Lions e Bears, pessoal, eu vou pegar o handicap dos Lions aqui nesse jogo e explico para vocês o porquê. Detroit quer terminar de maneira digna também, é estilo do seu treinador, não entregar as coisas, e Chicago também sabe e pode até relaxar e poupar bastante por conta da situação na tabela. Cair de posição, inclusive, representa não enfrentar Green Bay, um duelo divisional, e eu sou um dos caras que não quer enfrentar Green Bay, acho que tem adversários mais acessíveis aqui para os Bears, então acho que os Lions vão chegar com bastante motivação, tem um ataque muito forte, muito versátil,
tem um treinador que não vai deixar a peteca cair, contra os Bears, que sabe que se perder aqui não vai mudar muita coisa e pode até se beneficiar com uma derrota. Então, handicap positivo para os Lions aqui achei bastante interessante e vou pegar essa dica, tá, pessoal? E para poder finalizar, eu vou passar para vocês a minha dica aqui para o confronto do Baltimore Ravens contra os Steelers. Lamar Jackson disse que vai para esse jogo e ele precisa porque ele é letal se ele conseguir correr principalmente, mas também é um ótimo passador e eleva bastante esse ataque. Derrick Henry dispensa apresentações, a gente piscou, ele já está com quase 1.500 jardas, mas os fumbles seguem sendo um problema para ele, tá? Ele teve fumbles em confrontos muito decisivos, é torcer para ele não ter nesse confronto. O Zay Flowers é um bom recebedor, a defesa teve algumas voltas importantes, o time conseguiu algumas sobrevidas, muito porque Pittsburgh não conseguiu vencer os Browns no último confronto. Então, Pittsburgh chega muito questionável para essa partida, mais uma vez, quando que Metcalf suspenso por uma atitude bizarra diante do torcedor dos Lions e pode custar muito caro. Isso vai obrigar New England a correr um pouco mais, estabelecer o jogo corrido contra uma defesa que está defendendo bem. Mas, cara, são os Steelers em casa, com a torcida pressionando, uma defesa que essa hora chama para poder ir com o coração contra um quarterback que não teve 100% a temporada inteira. Então eu simplesmente não consegui comprar esse favoritismo de Baltimore tão grande no momento decisivo. Os Steelers costumam crescer, conseguiram algumas vitórias inesperadas diante até dos Lions, e os Steelers são bem assim, né? Quando a gente espera que não vai, ele vai. E quando a gente não espera que não vai, ele vai. E achei o handicap esticado aqui também, pegar o mais 6,5 dos Steelers aqui, e esses são os meus palpites para uma última rodada da NFL. Pessoal, para essa rodada eu não vou fazer bilhete por conta dessas incertezas todas de jogadores a serem poupados e os confrontos que restarem serem muito equilibrados, mas eu vou deixar aqui para vocês, né, as dicas dos jogadores de performance que eu acho bastante interessante, esses três que eu passei para vocês, o Rico Dowdle, o Tony Pollard e também o Sam Darnold, beleza? Tem também o Kendrick Bourne dos 49ers que pode ser interessante aqui, ele também tem uma metinha aí de pelo menos 40 jardas, a linha dele tá em 7,5, então é basicamente torcer para ele ter uma recepção no jogo, mas a defesa de Seattle é complicada. Enfim, pessoal, me siga aí nas outras redes, Tiquinho QA, que eu tô publicando aí muito conteúdo sobre bets, e aqui no canal vão ter muitos vídeos também, inclusive hoje ainda sai o vídeo de domingo da Premier League. A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Um forte abraço e boas bets para vocês.